Evento para falar sobre o projeto de lei anticrime, oportunidade de conversar com a magistratura estadual, federal, do trabalho, todos muito qualificados e todos com sugestões e críticas pertinentes aí ao projeto de lei anticrime. Como eu disse anteriormente, nós estamos abertos a sugestões e críticas. Deve ser apresentado na próxima semana, já que o presidente Jair Bolsonaro se restabeleceu. Certo? Na sua apresentação, o senhor indicou que a condenação em segunda instância pode sofrer uma resistência no Congresso? Não, eu acredito que já houve várias decisões do Supremo no sentido da constitucionalidade e eu acredito, claro, que nós vamos conversar com os parlamentares e vamos tentar convencê-los de que essa é a melhor maneira para nós termos uma justiça no Brasil que funciona e que não leve décadas para chegar a uma decisão muitas vezes relacionada à condenação de criminosos perigosos. O sistema precisa ser mais eficiente e acredito que os parlamentares estão abertos a esse convencimento. Em que sentido o trabalho do STJ pode mudar com esse projeto? O trabalho do STJ? Sim. Como você acha que vai alterar, vai ficar mais fácil para os ministros lidarem com a questão criminal? O Supremo Tribunal de Justiça hoje tem um excesso de processos, não é? Assim como o Supremo Tribunal Federal. Quando se valoriza as decisões das instâncias inferiores, da segunda instância, por exemplo, isso provavelmente vai levar a uma diminuição da carga de processos progressiva do Superior Tribunal de Justiça. Porque o simples fato de recorrer para retardar a efetividade de uma condenação criminal não vai ser mais um fator que conte tanto. Com isso, provavelmente vai haver um desestímulo a recursos de cunho meramente protelatório, que levem a alongar o processo. A última pergunta, porque eu tenho que ir, tá? O presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura da investigação. Gostaria de saber se o senhor determinou a abertura da investigação sobre os repasses do PSL a possíveis candidatos laranjas, se o senhor já determinou essa abertura da investigação, quem vai conduzir e o que já foi apurado. Se o senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas. PCC, ministro! Ainda está em discussão. E a verdadeira discussão começará no Congresso Nacional. Mesmo um projeto que venha completo, com a expectativa de tratar das questões mais importantes, o local para os grandes debates é no Congresso Nacional. E os juízes estão fazendo o seu papel, porque essa é uma questão de Estado, não é uma questão de governo. Parece que tem dois pontos que já há um consenso, né? O plea bargain e as videoconferências. Essa pesquisa, uma pesquisa da MB mostra que os juízes entendem que essas duas medidas podem acelerar o processo e tornar mais eficiente. O senhor também pensa assim? Esta reunião de hoje é para nós analisarmos o texto legislativo que está sendo apresentado. Há uma concordância geral dos juízes, no sentido de que a impunidade no Brasil é algo que solapa os alicerces do Estado de Direito, que a corrupção destrói o princípio da soberania do voto popular e a confiança dos eleitores no seu sistema eleitoral, e que também nós temos que analisar todos esses sistemas na perspectiva da dignidade da pessoa humana, com grande preocupação em estabelecer regras que sejam adequadas, que combatam esses problemas e deficiências, mas que fortaleçam, ao final, o Estado democrático de direito do nosso país. A expectativa com relação à tramitação lá no Congresso deve ser fatiada? O que o senhor espera? O que vocês esperam com relação a isso? A demora? A questão da Previdência, se vai prejudicar essa tramitação conjunta? Para nós juízes, um dos pontos altos desta iniciativa do ministro Sérgio Moro é tratar em um único texto, pela primeira vez no Brasil, a chamada criminalidade violenta, muitas vezes praticada nas periferias do Brasil, e a criminalidade do colarinho branco, aí se incluindo
os ilícitos em torno da corrupção. Ou seja, não é possível que no Brasil se façam leis voltadas para o crime comum e que depois se tratem em leis separadas a criminalidade que mais afeta as bases mesmas do Estado de Direito no nosso país. Um possível fatiamento, então, prejudica o projeto? Um possível fatiamento prejudica o simbolismo deste projeto, que é conectar aquilo que na prática está conectado. Ou seja, o crime organizado alimenta a corrupção e a corrupção alimenta o crime organizado. A corrupção destrói a credibilidade das instituições, inclusive as instituições policiais, do Ministério Público, da magistratura e a própria forma como a população vê as suas instituições. De que maneira os recursos meramente protelatórios atrapalham o andamento do Superior Tribunal de Justiça e de que forma esse projeto pode ajudar? Os recursos são absolutamente necessários, porque no Estado de Direito nós não queremos condenar e nem podemos condenar quem é inocente. Mas há recursos que são apenas protelatórios e que visam não resgatar a verdade, que eventualmente tenha sido perdida no julgamento anterior, mas levar à prescrição e, portanto, à não punição, à negativa do próprio direito. Ministra, fez a justiça eleitoral de não conseguir julgar os crimes mais graves. O que o senhor acha? Essa separação é bem-vinda na justiça eleitoral? Há crimes eleitorais que, pela sua gravidade, como Caixa 2, penso eu, devem integrar não a legislação eleitoral, não leis esparsas, mas o coração do direito penal brasileiro, que é o Código Penal. Ou seja, se o Código Penal é o estatuto que reúne os crimes mais graves que possam ser praticados contra a sociedade, contra a população, contra as instituições, contra bens fundamentais, é evidente que o Caixa 2 deve constar do Código Penal brasileiro. O governo já indicou que a Previdência é a prioridade máxima. Isso não pode prejudicar o andamento deste outro projeto? Os deputados e senadores já disseram que não vão atropelar, que não vão analisar de forma conjunta tudo ao mesmo tempo agora. Como é que o senhor avalia? São duas pautas diferentes, com enfoques e destinatários diferentes. A reforma da Previdência, absolutamente necessária, tem uma conexão muito forte com o mercado, no sentido de demonstrar que as contas públicas do nosso país serão estabilizadas e o déficit público reduzido e, se possível, até acabado. A pauta da lei anticrime é dar uma resposta à população brasileira e não apenas ao mercado, aos milhões de brasileiros que sofrem com a violência, com o crime organizado, com a corrupção e que não pode sair de casa. Então, são pautas separadas, mas penso eu que convergem. Em vez de uma prejudicar a outra, o que nós temos são pautas que vão propiciar os deputados e senadores se dedicarem a um só tempo a questões que são fundamentais para o nosso país.